Então a gente estava falando aqui sobre o efeito que a renda do indivíduo tem sobre a demanda de algum produto, né? Então a gente está vendo que o aumento da renda dos habitantes da Índia lá fez com que eles comprassem mais carros, né? E isso fez com que eles aumentassem a demanda por gasolina, ou seja, estavam dispostos a pagar agora mais por gasolina. Então, a partir do comportamento da demanda do indivíduo em relação à variação na renda, a gente pode classificar que tipo de produto que a gente está falando. Então, quando um aumento na renda gerar um aumento na demanda por um bem, nós vamos classificar esse bem como um bem normal. Tá? Por que a gente chama de bem normal? Porque ele segue mais ou menos a lógica que a gente tem intuitivamente aí, de que quando a gente fica mais rico, quando a nossa renda aumenta, a gente ganha um aumento no nosso emprego, nosso trabalho, a tendência é que a gente aumente a demanda por bens variados. Então, se eu começar a ganhar mais dinheiro, o dobro do meu salário amanhã, talvez eu comece agora a demandar mais viagens para o Caribe, demande mais gasolina, vou fazer viagens agora que eu não faria antes, vou trocar de celular, vou comprar um celular melhor, por exemplo, ou comprar, enfim, demandar mais da maior parte dos bens, certo? A pergunta que a gente pode fazer agora é o seguinte, olha, bom, se existem bens normais, né, ou seja, bens cuja demanda por eles aumenta quando a renda do indivíduo aumenta, será que existem bens que têm um comportamento diferente? Ou seja, que quando a nossa renda aumenta, a demanda por eles diminui? Aí o que vocês acham? A gente pode pensar um pouquinho e, assim, na verdade, isso é uma coisa que existe, né? Existem bens que quando a gente aumenta a nossa renda, a nossa demanda por esses bens diminui. E eu acabei de falar no vídeo anterior a demanda por um tipo, a demanda por um bem que diminui quando a nossa renda aumenta, que é o caso de ônibus, né? Então, por exemplo, o pessoal, quando a gente é jovem, não tem dinheiro para comprar um carro, por exemplo, a gente usa bastante ônibus, né? Transporte público. Mas, à medida que a nossa renda vai aumentando, a gente pode mudar o consumo para outras modalidades de transporte. A gente pode ou comprar um carro próprio para a gente andar de carro e não usar mais ônibus, ou a gente pode também mudar para outros tipos de transporte que não é ônibus. Por exemplo, podemos começar a usar mais Uber agora, né? mais aplicativos de carona, ao invés de ônibus. Então, existem produtos cuja demanda por esse produto cai quando a nossa renda aumenta, né? Então, aqui eu coloquei a foto, né? Justamente para ilustrar esse tipo de bem, que bens como passagem de ônibus. A demanda por ônibus diminui quando a nossa renda aumenta. A gente pode ficar rico bastante para comprar um carro próprio, né? E aí a nossa demanda por ônibus certamente vai diminuir. Nós vamos usar muito mais o carro e menos transporte coletivo. Claro que não é só esse bem que existe, a gente pode pensar uma série de outros bens. Por exemplo, o exemplo clássico de um bem que cai, cuja nossa demanda cai quando a gente fica mais rico, é carne de segunda. A gente passa a comprar menos carne de segunda e comprar mais filé mignon, por exemplo, né? E a gente vai classificar os bens que têm esse comportamento, ou seja, que quando um aumento na renda reduz a demanda pelo bem, nós vamos classificar esse bem como um bem inferior. Tá? São bens que a gente vai tender a diminuir o consumo quando a gente fica mais rico, certo? Porque a gente vai poder passar para um outro patamar de consumo, consumir outros bens que são
melhores, né, entre aspas, do que aqueles bens. Então, o carro próprio ou Uber substitui o transporte coletivo. A carne de primeira, ou filé mignon, enfim, o caviar substitui a carne de segunda, certo? Então, passagem em vez de ir de ônibus para um lugar distante, eu posso pegar um avião, por exemplo. Então, a demanda por avião aumenta quando a minha renda aumenta, e a demanda por ônibus intermunicipal, interestadual diminui. Tá? Então, esse é uma classificação. Os bens normais são os bens cuja demanda por eles aumenta quando a minha renda aumenta. Aí a gente inclui a maior parte dos bens, certo? Porque a maior parte dos bens tem esse padrão. A gente vai aumentar nosso consumo, nossa demanda por eles à medida que a nossa renda aumenta. Agora, existem bens que têm um comportamento contrário. A nossa demanda por eles diminui quando a nossa renda aumenta. A gente vai chamar esses bens de bens inferiores, certo? Continuando aqui nos nossos deslocadores da demanda, tá? A gente pode pensar também que a composição da população também vai afetar os deslocamentos da demanda. Tá? Quanto mais consumidores tiverem, tá, de um determinado produto, maior vai ser a demanda total por esse bem. Tá? Então, a demanda por álcool gel, a demanda total do mercado aumentou como um todo, porque não só os indivíduos que já compravam álcool gel passaram a querer comprar mais álcool gel, mas também indivíduos que não tinham demanda por álcool gel passaram a demandar álcool gel. Né? Então, o número de pessoas que demandam álcool gel aumentou. Não só as pessoas que já demandavam passaram a demandar mais, mas o número de pessoas que começaram a se importar em querer comprar álcool gel aumentou. Tá? Pessoas cujo álcool gel nem fazia parte da demanda cotidiana, certo? A gente pode aqui usar o exemplo também em relação à composição etária da população. Tá? Então, em 2050 o Brasil vai ter uma população de idosos muito maior do que ele tem hoje. A população brasileira está envelhecendo rapidamente. Lá em 2050 nós vamos ter muito mais pessoas acima de 65 anos do que a gente tem hoje. Vão ser uma parte significativa da população. A gente pode pensar, isso vai aumentar a demanda por quais tipos de bens? Né? Então, os idosos eles demandam, em geral, mais serviços de saúde, por exemplo. Eles têm mais problemas de saúde do que indivíduos que estão numa faixa etária ali nos seus 40, 30 anos, né? Ou 50 anos. Quanto mais velhos, mais demandas por bens de saúde nós vamos precisar. Então, a demanda por atendimento médico, por exemplo, ou por medicamentos de doenças crônicas, talvez, vai aumentar, certo? Então, isso é um exemplo de um deslocador da demanda. Tá? O aumento da população idosa vai aumentar a demanda, ou seja, vai fazer ela deslocar, pensa no gráfico lá, vai fazer ele deslocar para cima a demanda por medicamentos. Ok? Vamos continuar no próximo vídeo os próximos deslocadores da demanda.